o Henry Kissinger não é uma besta quadrada. Ele não é burro o suficiente para ser comunista. Tá certo? O Henry Kissinger é um grande historiador, né? Afinal de contas. Então, se ele fez isso para favorecer os comunistas no Vietnã do Norte, ele teve alguma razão para fazer. Essa razão pode ser dinheiro, pode ser algum plano estratégico pessoal que ele tem a longo prazo. O Henry Kissinger é um membro importante do CFR. E como membro do CFR, ele não está interessado na segurança nacional americana, mas exatamente em quebrar a segurança nacional americana para implantar o governo mundial. Então, se num determinado momento favorecer os comunistas ajuda a quebrar a espinha dos Estados Unidos, é exatamente o que ele vai fazer, porra. Agora, num outro momento, né, ele pode agir da maneira contrária. Mas no caso dos acordos de Paris, que foi quando terminou a guerra do Vietnã, aquilo foi obviamente um ato de traição. Porque eles entregaram o Vietnã do Sul, que era aliado dos americanos, entregaram na mão do Vietnã do Norte. O que é que o pessoal do Vietnã do Norte fez? Imediatamente começou o genocídio. Né? E que piorou ainda, porque o genocídio, quando ele se estendeu ao Camboja, somando tudo, morreram 3 milhões de pessoas. Entre o Vietnã do Norte e o Camboja, 3 milhões de civis foram mortos em tempos de paz, a paz do seu Kissinger. Ora, na guerra, morreu entre 800 e 900 mil pessoas. Ou seja, a paz foi 3 vezes pior do que a guerra. Que culpa disso de quem é? Do seu Kissinger e seus cupinchas. Espero ter respondido a sua pergunta. Entendi, Olavo. Muito obrigado. Eu vou desligar o telefone. Muito obrigado. Eu. Agora, aí no Brasil o pessoal pensa assim, que tudo quanto é americano, cada americano é um agente do imperialismo americano. Eles acham até que o Al Gore é um agente do imperialismo americano. Ai, meu Deus do céu. Outra coisa, aqui tem uma pergunta muitíssimo interessante. Fernando Carneiro, né? Ele diz, sobre as teses a respeito da conspiração Bilderberg, não seriam fruto de alguma mistificação por parte tanto dos frequentadores quanto dos opositores? A tese dos opositores parece não levar em conta outros agentes, somente os capitalistas, os grandes políticos ocidentais. Quando você fala opositor, senhor, você está se referindo especificamente a Alex Jones. Né? O Alex Jones é o seguinte, ele é uma fonte importante de informações, tá certo? Só que o mais importante ali são as informações que ele não dá. Porque quando ele fala nova ordem global, ele de fato só se refere aos capitalistas americanos. Então ele acaba dando uma impressão de que o globalismo é imperialismo americano. Eu digo, ele nunca fala da KGB, nunca fala dos chineses, né? Nunca fala dos muçulmanos. Então, ele concentra as baterias no CFR. Eu digo, o que ele diz do CFR está certo. Tirando um ou outro exagero, está certo. Mas por que essa insistência só num lado da coisa? Deformando completamente o quadro geral. Então, eu digo o seguinte, vocês têm que tomar cuidado com as informações do Alex Jones. Muita coisa ali se aproveita. Quer dizer, mas não é uma coisa que você possa, assim, não é uma fonte realmente idônea, tá vendo? Eu considero uma fonte importante, mas não totalmente idônea. Daí ele diz, outras coisas, outro problema, o governo mundial. Não estaríamos subestimando as possíveis dissidências e disputas em torno dele, mas sem sombra de dúvida, Fernando, mas é exatamente isso que eu estou falando. A nova ordem global se compõe de 3 forças independentes que, na maior parte dos casos, estão aliadas, agem em conjunto para atingir um fim que é bom para os 3, que é a criação do governo mundial. Esses grupos são, primeiro, essa turma do Bilderberg, CFR, etc. Então vamos chamar isso de globalismo ocidental. Tá certo? Segundo, o movimento comunista, que é tão poderoso e tão rico quanto essa gente, não se iludam. Né? A KGB tem mais dinheiro do que todos eles somados. Por quê? O orçamento da KGB, minha gente, era ilimitado e secreto. Nem o parlamento soviético podia saber quanto dinheiro a KGB gastou. Né? Então, e pior, depois do, aspas, fim do comunismo, fecha aspas, o que fez o senhor Gorbachev? Pegou pelo menos um terço, calcula pelo menos um terço do orçamento da KGB, e espalhou pelo Ocidente, criando um monte de firmas, testa de ferro. Você não sabe quem são os donos dessas firmas. Elas estão agora o dinheiro da KGB está misturado ao dinheiro de todo mundo e não dá para você saber mais que é a ação da KGB. Ou seja, melhorou formidavelmente a situação da KGB.
Quer dizer, você tem uma imensa lavagem de dinheiro no mundo. Por exemplo, eu vou dizer para você, aí no Brasil vocês são trouxa, o pessoal fica celebrando, investimento estrangeiro está chegando, olha que coisa maravilhosa, o Brasil está prosperando. Olha, esse dinheiro, de grande parte, é, vamos dizer, firmas espanholas. Essas firmas espanholas são todas controladas por russos, todas. Porque a Espanha não tem dinheiro, meus filhos. Durante a Guerra Civil Espanhola, todas as reservas nacionais de ouro espanhol foram levadas para Moscou, a pretexto de protegê-las. Os espanhóis nunca mais viram isso. Então, quando você vê uma firma espanhola gigantesca, é dinheiro da KGB. Então, tem investimento russo, investimento chinês e investimento espanhol que é russo. E é isso que vai dominar o Brasil daqui a pouco. E o pessoal achando que, prova, o nosso capitalismo está crescendo. Meu Deus do céu. A compreensão que esse pessoal tem de comunismo e capitalismo é tão primária, mas tão primária, faz coisa de criança. Eles acham que, se o sujeito é comunista, ele não vai ter uma firma capitalista, né? Se o cara é comunista, então ele só quer saber de propriedade estatal. Eu digo, mas meu Deus do céu, nunca foi assim e nunca pode ser assim. Né? Quer dizer, a participação intensa em atividade capitalista é um elemento essencial da estratégia comunista desde o tempo de Lenin. Outra coisa, você não pensa que o sujeito é comunista, ele vai tomar o poder, no dia seguinte ele vai estatizar tudo, só se for louco. Karl Marx dizia que a transformação do capitalismo em comunismo é um processo lento, metódico, que pode durar séculos. Séculos! Agora, é evidente que onde quer que o comunista tome o poder, ele vai aumentar o poder do Estado. Mas nem sempre encampando coisas. Na maior parte dos casos é por meios indiretos, através de legislações fiscais e controles estatais. Ora, vocês têm que ler, tem um livro que vocês precisam ler. É escrito por um sujeito chamado Karl Wittfogel. Karl Wittfogel foi um dos pioneiros da escola de Frankfurt. Né? Mais comunista que a peste. Ele é tão comunista que nem Stalin gostou dele. Né? Então, o Wittfogel morou na China há muito tempo e escreveu um estudo chamado O Despotismo Oriental. Tá, e ele criou um conceito que chamava sociedade hidráulica. Sociedade hidráulica era a sociedade chinesa. Por que hidráulica? Porque a economia chinesa antiga dependia eminentemente da agricultura. E não tinha água. Então você precisava fazer canais de irrigação. Era como se fosse um deserto. Os rios não bastavam para alimentar aquilo. Né? Você tinha enormes regiões agrícolas onde a água não chegava. Então você tinha que criar um sistema de irrigação abrangendo praticamente todo o território nacional. Nenhum investidor tinha dinheiro suficiente para fazer isso, só o Estado. Por quê? O Estado sempre tem dinheiro, porque quando ele não tem dinheiro, ele toma. Por que imposto se chama imposto, meu filho? Porque é imposto. O governo impõe aquilo a você, não é uma coisa que você paga porque quer. Então, o Estado sempre tem a quantidade de dinheiro que ele quiser. Então, por isso, o grande investidor do sistema de irrigação era o governo. E o sistema de irrigação abrangia todo o território chinês e implicava obras tão complexas. E, em geral, por onde passava aquele canal de irrigação, as cidades inteiras estavam envolvidas naquela obra. Tá, e toda a economia local dependia daquilo, não apenas os agricultores, tá, mas o comércio, as pequenas indústrias, tudo vivia em torno do sistema de irrigação, ou seja, em torno da economia estatal. Isso quer dizer o seguinte, o governo não era proprietário de nada, ele só era proprietário do sistema de irrigação, mas através do sistema de irrigação ele controlava o país inteiro e se tornava mais forte do que a sociedade chinesa inteira. Então a sociedade não podia ter iniciativa nenhuma. Tá certo? O sistema que os caras estão montando no mundo, que estão montando no Brasil, é igualzinho à sociedade hidráulica chinesa. Não por causa do sistema de irrigação, tá certo? Mas por causa, vamos dizer, de grandes obras públicas, grandes empreendimentos estatais, que acabam se tornando o centro da economia e fazendo que tudo mais gire em torno daquilo. Nessa situação, por que o governo vai encampar as firmas? Note bem, aqui você tem uma fábrica, né, de qualquer coisa, fábrica de camisinha, né? Se o governo encampar, tá certo? E a firma for à falência, é o governo que perde. Né? Agora, se a firma permanece na mão do capitalista, mas está sob controle do governo, e a empresa se ferra, então, o empresário se ferra e o governo sai ganhando. Então, para que encampar tudo? Faz tempo que os comunistas já entenderam isso.
Você tem que deixar o capitalismo funcionando, mas submetido à máquina estatal.